Versículo do mês de setembro, chegamos no nosso mês 9, estamos caminhando aí para a reta final das primícias, e o poder do Senhor está se intensificando sobre você, marcando cada mês deste ano para a sua conquista e vitória. Glória a Deus por isso. E o versículo do mês de setembro está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso número 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aleluia! Você deve gravar esta palavra porque ela carrega algo muito importante, assim como toda a palavra de Deus. Mas eu preciso muito que você compreenda esse texto, essa palavra de Deus para a tua vida, porque é exatamente aqui o ponto que faz uma divisão entre os que avançam e os que ficam para trás. Porque essa palavra diz que você deve confiar em quem? No Senhor. De que maneira? De todo o coração. O texto não apenas diz o que você tem que fazer, mas ele revela para você o que significa confiar em Deus de todo o coração. Confiar em Deus de todo o coração significa não se apoiar no teu entendimento, na sua opinião. Diga para o seu irmão: Deus tem uma opinião. Diga para ele: você também tem? Diga para ele assim: você sabia que Deus sempre está certo? Aleluia! Até hoje, desde que Deus criou o homem, Deus nunca errou. Não é? Eu acho que não vai acontecer, né, dele errar. Então, não há alternativa para você. Ou você fica com a tua opinião, com o que você acha, ou você abraça o que Deus fala e fica com a opinião de Deus. E é aqui que a maioria das pessoas fica limitada, porque elas aceitam a opinião de Deus em algumas áreas, em outras não. Aqui nessa aqui eu sei o que eu faço, você deixa comigo. Então vai. Opa. Então vai. Você precisa compreender que, embora você tenha uma opinião, um conceito, ideias, segundo a sua criação, estudo, formação, bagagem cultural, histórico de vida, Deus tem uma opinião sobre os assuntos da vida. Deus tem uma opinião sobre as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Nela você encontra a opinião de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, você descobre a opinião de Deus na Bíblia. Por exemplo, está aqui no livreto. Já comprou o seu ou não? 80 pessoas, né? A maioria não comprou. Aqui tem um exemplo, olha só. Por exemplo, a opinião de Deus é que não podemos dever nada para ninguém. Romanos 13:8. A ninguém deva nada, a não ser o amor. Esse contexto fala de finanças. Você não deve dever nada para ninguém. Você não deve fazer dívidas, se endividar. Eu preciso de um sapato. Aleluia! Tá bom? Compre o sapato. Tem dinheiro? Compre à vista. Mas, pastor, era o meu sonho de comprar. A Bíblia diz que você não deve se endividar. Essa é a opinião de Deus. Você pode ter os teus conceitos, você pode ter as tuas ideias, você pode dizer: e se a gente não parcelar as coisas, não tem nada na vida, né? Essa é a tua opinião. Diga assim: dívida só para investimento. Essa é a opinião de Deus. Mas aí você vai comer uma pizza, parcela no cartão. Eu vou para a praia, pastor. Amém? Vá para a praia. Tem dinheiro? Não, então não vá.
Tem gente que usa o cartãozinho para trabalhar o resto do ano para pagar as contas da festa. Essa é a sua opinião. Você confia em Deus? Então você vai ter que aceitar a opinião de Deus. Ei, pastor. Confiar em Deus de todo o coração é você negar os teus conceitos, a educação que você recebeu, seja qual for, botar de lado e dizer: tudo isso que eu aprendi pode ter me ajudado, mas o que me limita é não seguir o que Deus falou. A opinião de Deus é que eu não devo dever mais nada, então é assim que vai ser. E você acha que obedecendo e seguindo a opinião de Deus, você vai mais longe ou não? Sim. Com toda certeza. Não, pastor, sabe, a minha opinião é sobre casamento, é essa, não interessa muito a opinião. O que Deus disse? É a opinião de Deus que você tem que descobrir. Quando você a descobre, pare de apoiar a tua vida no que você acha. Isso é confiar de todo o coração. É confiar que mesmo quando eu não entendo, e mesmo quando eu penso diferente, eu confio que Deus sabe o que está falando e é o melhor para a minha vida e é assim que vai ser. Você consegue entender isso? Se você pôr isso em prática, tua história é transformada, igreja. Porque muitos pastores não pregam mais a opinião de Deus, pregam o que eles acham da opinião de Deus. Olha, sabe, a questão do adultério, veja bem, hoje nós vivemos na modernidade e as coisas são diferentes, não interessa o que você pensa, não interessa o que o teu professor te ensinou, Deus diz que é pecado. Então é pecado. Hã? Mas hoje em dia querem mudar a opinião de Deus, né? Só que Deus não vai mudar. O que Deus falou continua sendo o mesmo até a eternidade. Você é que tem que mudar. Diga mais uma vez, Deus sempre tem razão. Diga assim, então é melhor se render, porque eu não vou vencer Deus. A opinião de Deus é que você tem que vencer. A opinião de Deus é que você é mais que vencedor. Sim ou não? Então você não pode aceitar simplesmente ficar abatido e jogado num canto. Você precisa se levantar e dizer: Deus quer que eu vença. Então vai ser assim. Aquilo que Deus falou tem que ser o padrão da minha vida, dos meus conceitos, da minha filosofia de vida. Por isso nossa vida é tão limitada. Você recebe essa palavra, você será abençoado e vitorioso em nome de Jesus. Amém.